Podemos já começar, Silvio? Daremos início à segunda sessão extraordinária de 2021. Eu solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Eu solicito a primeira secretária que proceda à leitura dos projetos constantes desta sessão extraordinária. Projeto de Resolução 01/2021 dispõe sobre o horário de início das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Amparo durante o período da pandemia do coronavírus, Covid-19, na forma que especifica. E antes da gente discutir, eu gostaria de consultar os senhores vereadores sobre interesse na apresentação de eventuais emendas ao presente projeto de resolução. O projeto está em discussão. Podemos colocar em votação? Podemos colocar? O projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Contrário. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de resolução 1/2021, aprovado por 11 votos, 10 votos. 10 votos a 1. Um voto contrário. Está marcado o Jorge? Mesa marca o Jorge? Estão anotando. Projeto de resolução 2021. Projeto de Resolução 02/2021 dispõe sobre a criação de comissão especial para acompanhamento da campanha de vacinação contra o coronavírus Covid-19 no município de Amparo. Então, o projeto está em discussão. As palavras, presidente? Pois não, nobre vereador. Então, mas a formação da comissão aqui... Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores. Primeira sessão do ano, né? Extraordinária aqui do ano, mas a gente, conforme foi conversado ontem, né? A gente já tinha falado sobre isso e eu tinha essa ideia de criar essa comissão, assim como foi do ano passado também, presidente, por conta de toda a situação que envolve, né? O Covid. Eu acho que a Câmara tem que participar dessa situação, né? Não podemos deixar só a questão para o Executivo participar, a gente tem que, cabe a nós, fiscalização também. E tem essa questão da vacinação agora, que foi anunciado, que a partir do dia 25 de janeiro o Governo do Estado estaria já disponibilizando, né, as vacinas para as cidades. Eu acho que é importante a criação dessa comissão para a gente acompanhar toda a situação. E como a gente conversou ontem, acho que não teremos problemas aqui, todo mundo aceitou, todos os vereadores aí. Então a gente agradece aí, justamente para que não se torne, né, uma forma assim também de, como a Silvia falou, o Elcio falou antes aqui, a questão política, né? A gente está vendo a transformação nessa algum tempo já da política que estão fazendo nessa parte do coronavírus, né? Então uma situação muito importante para a população de Amparo, tá bom? Obrigado. O projeto de resolução 2/2021 continua em discussão. A única coisa que eu gostaria de saber essa comissão é de 3 membros.
Três membros. Eu só gostaria dos nobres vereadores, se alguém gostaria de voluntariamente participar dessa comissão. Né? Então, o vereador Dil Camilo gostaria de participar. O senhor também? Isso. Mais alguém gostaria de participar? Se não houver interesse, Mineiro. Vocês sabem divulgar o nome aqui ou não tem necessidade? É? Essa comissão vai ser composta pelo vereador Dil Camilo, José Osmar Dorigan, Antônio César da Silva. Projeto de resolução 3/2021. Não. Já foi terminado. Esse 2/21 já foi, nós já estamos no terceiro. Já, inclusive, já fizemos até a comissão. Isso. Por gentileza, secretário. Projeto de resolução 03/2021. Dispõe sobre a criação de comissão especial para acompanhamento da intervenção municipal na Santa Casa na Sintra. Antes da gente discutir, eu gostaria de saber se algum vereador quer apresentar alguma emenda ao projeto, salientando que esse projeto é para a formação de uma comissão, né, para acompanhamento da intervenção do Hospital Santa Casa na Sintra. Salientando que essa comissão, cinco membros, né? Então, o projeto está em discussão. Posso? Claro. Bom, gente, como eu havia dito também ontem, que a gente conversou sobre isso, a gente acho que a preocupação em si de todos os vereadores, né? A questão da Santa Casa, da população em geral, e como nós, vereadores, representamos a população aqui, então acho que cabe a gente fiscalizar as várias situações que estão acontecendo. Infelizmente, a gente tem acompanhado aí as notícias que vêm chegando para a gente, né, com relação à Santa Casa, do que foi feito, né, da intervenção da prefeitura e de como desenrolou toda essa situação até agora. E a gente sabe que não vai parar por aí, porque, inclusive, parece que a Santa Casa lançou uma nota que não teria nem dinheiro para fazer o pagamento dos colaboradores da Santa Casa, né? Soltaram uma nota. A prefeitura soltou uma outra que, na verdade, culpando a diretoria da Santa Casa de não ter essa situação, não ter o dinheiro para ser feito isso, ou que eles estão mentindo, no caso, e falando que não tem dinheiro. Hoje também teve uma outra notícia aí, uma outra situação que saiu da prefeitura, do prefeito, está colocando, depositando em juízo os repasses para a Santa Casa. A gente andou conversando hoje com algumas pessoas ligadas à Santa Casa e parece que isso vai se tornar mais complicado, mais difícil ainda, porque vai depender de uma decisão da justiça até para poder mexer nessas contas, nesses valores. Então a gente fica preocupado, porque a gente está falando de um equipamento de saúde importantíssimo, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo aí por conta do coronavírus, da Covid, preocupado também com a situação hoje dos
dos colaboradores da Santa Casa, porque se ficarem sem pagamento, como ficaram já, não sabe que dia que deve sair o pagamento deles. As pessoas trabalham, lutam, né? Estão lá se dedicando já há algum tempo, principalmente nesse tempo de pandemia sofrido, né? Deixando família em casa e dando o seu melhor, no caso, para salvar vidas, e chega no final do mês e não vê o depósito do dinheiro do salário que conta tanto. Não vamos aqui julgar de quem é a culpa, né? Eu acho que não podemos falar também que foi a culpa só da Santa Casa, foi a culpa do prefeito da administração que interviu. Não vou julgar aqui se de maneira correta ou maneira errada, certo ou errada, mas enfim, eu sei que como nós somos fiscalizadores, né? Somos representantes da população, eu acho que cabe a nós tentar entrar nesse meio aí para tentar ver a melhor solução, buscar alternativas e também a gente poder passar a real situação hoje da Santa Casa, né, para a população. Se houver intervenção, for confirmada, né, e que eu acho que cabe a nós acompanhar esse processo de intervenção. A gente precisa saber como está a situação da Santa Casa. A gente precisa saber da dívida da Santa Casa. Se há dívida, né? Falam-se assim, a gente teve uma reunião outro dia, falou-se que tem médico lá ganhando 70 mil reais. Será que é verdade? Né? A gente não sabe, não chegou nenhum documento para a gente. Né, Silvio? Também não estou duvidando do prefeito que fez essa reunião com a gente e das pessoas que falaram, não é isso. Mas para a gente passar uma situação para a população, a gente tem que ter esse conhecimento. A gente tem que ter não só conhecimento, a gente tem que fiscalizar essa situação. A gente tem que ter acesso à documentação, né? Então, acho que se tiver essa intervenção, nada mais justo que a Câmara está participando. E aí fica um pedido até ao prefeito, e até no gabinete ele falou sobre isso, né, Carlito? De a gente até, quando eu falei da criação da comissão está acompanhando a intervenção. Então, eu acho que nada mais justo da Câmara participar disso, porque está numa situação assim muito... A gente está achando que é muita política, né? Informações contraditórias. Isso, informações contraditórias. A gente está vendo que é um pouquinho de política, né? Política da administração passada, política da administração atual, mexendo numa situação, gente, que é complicadíssima. A gente está falando de saúde pública, né? Muitas pessoas passam diariamente pela Santa Casa. E o atendimento, como é que fica na situação? A questão da cancela que foi tirada lá, né? A gente é preocupante quando cobravam, a gente sabe que foi feito de maneira errada. Também acho, a gente concordava que foi feito de maneira errada. A cobrança, principalmente que a gente acompanhava, tinha gente que ia até o hospital, né? E a pessoa entrava lá no momento de emergência e muitas vezes não tinha dinheiro para pagar depois. Então faltou um bom senso da direção do hospital também nesse sentido. Mas também posso falar aqui que não sei se era a melhor forma, como não foi, tanto que o Ministério Público e a Justiça deu a favor, né, da diretoria contrário à intervenção, né? Então eu acho que precisa ser assim esclarecido muitos pontos e cabe a nós fiscalizar, cabe a nós também entrar nessa situação e tentar achar um meio termo aí entendeu? De colocar, sentar tudo numa mesa, numa reunião, ver os pontos que tem da diretoria, da administração atual e ver o que pode ser acertado isso daí para que resolva esse problema, né? Porque está ficando até um negócio chato. Hoje eu recebi mensagem falando, o prefeito interviu lá, mas durou só 24 horas, não sei, já estão cobrando. Hoje puseram a cancela de novo. Estão cobrando, não sei se estão cobrando ou vão começar a cobrar, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo, a diretoria de Santa Casa vai responsabilizar o prefeito por ter feito isso. Se a intervenção se ele não conseguir no Tribunal de Justiça reverter a situação,
ele vai levar um processo da Santa Casa, da direção da Santa Casa, pelo modo que foi feito, né? Então, eu acho que é pertinente essa comissão, presidente, e peço aos senhores aí que nos ajudem aí a fiscalizar isso aí, que é muito importante, tá bom? Obrigado. O projeto continua em discussão. Posso falar daqui mesmo? Sim. Aproveitando a fala do Dil aí, eu achei muito importante também tudo que você falou. O caso está muito grave. Você veja bem, nós estamos lidando com vidas humanas e com funcionários que deixam a sua casa, vão trabalhar e chega no dia o pagamento não está lá. Você veja bem, estão arriscando a vida deles para salvar outras vidas. Então tem que ter essa comissão, sim. Nós temos que fiscalizar. A gente tem que ver qual lado que está certo, porque nós estamos vendo duas histórias. E a verdadeira qual é? Né? Então está muito complicado. A gente tem que se posicionar como vereador, como povo, e tomar uma atitude, sim. A gente tem que ver o que está acontecendo. Porque eu também lá no salão, o que eu recebo de reclamação da gente falando e querendo saber o que está acontecendo é muito grande. Então a gente tem que se inteirar do assunto. Você foi muito feliz na sua fala e de ter falado de formar essa comissão. Muito obrigada. Viu? O projeto continua em discussão. Por gentileza. Essa criação da comissão que o vereador Dil quer criar é muito importante. Na verdade, essa situação da Santa Casa na Sintra, ao meu ver, ela deveria ter mais transparência nos seus atos, né? Hoje em dia a gente sabe que todas as administrações públicas, ela tem lá no seu portal a receita anual, semestral e até quinzenal. E assim fica mais fácil, a população vai ter acesso aos ganhos e aos gastos que aquela instituição estão tendo durante aí o mês. Então fica difícil para os vereadores analisarem, igual vocês falaram. Disseram que um médico ganha 72 mil, a diretora 23 mil. Então a gente precisa de documentos. E isso a própria Santa Casa ela pode fazer. Ela faz no seu portal de transparência, indicando tudo que é gasto, né? Toda a sua receita, bem como os salários. Aí fica tudo bem mais fácil. E a população ela vai ter acesso a tudo isso aí. Então até então a gente não sabe realmente o que está acontecendo lá. Então a comissão é muito importante. Eu acredito que nós poderemos aí solicitar documentos, né? Até mesmo olerites aí dos funcionários para ver realmente se está havendo esses salários exorbitantes aí, porque no país igual ao nosso hoje em dia o salário mínimo é R$1.000 e é inadmissível pessoas aí ganhando 20, 30 vezes a mais do que o trabalhador brasileiro aí. Então eu acho que a comissão acho que tem que averiguar isso aí também. E ao meu ver, eu volto a falar, tem que haver sempre transparência nos atos, e aí fica mais fácil de todo mundo trabalhar. Porque hoje em dia a gente sabe que em todos os segmentos da sociedade, inclusive na administração pública e privada, existe aquela corrupção, né? Corrupção que vem do governo federal, governo estadual, e estão alojadas também no nosso município. E não é só em prefeituras, não. Também são empresas em vários setores. Então, a fiscalização e a comissão é muito importante, mas eu prezo pela transparência sempre. Muito obrigado. Palavra, senhor presidente. Pois não. Um minutinho só para comentar. A comissão é justa, correta, mas tem um ditado. Quem decide agora está na mão da justiça. Só a justiça poderá resolver essa situação, mais ninguém. O projeto continua em discussão. Pois não. Eu tinha falado com o Dil, né, e com mais vereadores, até mandei para eles ali no meu WhatsApp a minha indignação por duas situações. E eu coloquei aqui a importância de sermos unidos na situação da Ana Sintra. Primeiro, essa comissão, ela, embora depende da justiça, mas ela dá para nós um primeiro passo. A população está vendo que nós não estamos inertes, né? E estamos vendo a situação que está acontecendo. Primeiro, antes de votarmos, né, quando acontecer de ser votado a interdição, intervenção na Santa Casa, acho por bem ouvir os servidores. Aquela servidora que ela deixou a presidência.
o porquê que ela deixou a presidência. Se ela deixou a presidência por livre e espontânea vontade, primeiro ela faz ali com a diretoria, aquela entra com a ação da justiça, pede a liminar e logo após ela retira. Não sabemos se ela foi forçada a fazer isso ou se foi de livre e espontânea vontade. Então é importante, porque isso causou um tumulto, tanto para os municípios como também para quem trabalha na Sintra. Segundo, eu queria esclarecimento daqueles que levou também a falar desse valor de 23 mil, né? Porque só falar não é importante, tem que se provar. Então tem que haver um esclarecimento deles e também um esclarecimento da diretora, né? A gente fala de salário, eu concordo que o salário do brasileiro é R$1.000 e poucos, né? Eu tenho um sobrinho que ele é médico, ele trabalhou em Santa Casa, trabalhou em pronto-socorro, hoje ele é prefeito em Tuiuti. O salário dele não é só do hospital que ele trabalhava, não é só também da USP. Acho que tudo isso é importante nós sentarmos para ver cada um dentro daquilo que ele tem. Ele trabalhou, ele estudou, se esforçou. Então, acho que não é olhar o valor do salário, o porquê que está pagando esse salário, o porquê que ela está recebendo. Agora, o médico, o porquê que ele está recebendo esse salário de R$70 mil. Mas nós temos que ter provas. Aí fica essa briga política. O Brasil não vai para frente desse jeito. Não vai. Vejamos, entra o governador, aí ele tira o direito dos idosos. Aí vai a justiça e coloca. Aí vem outro, coloca outra lei. Aí vem um prefeito, ele tira o CISBRA. Vem outro, vamos colocar. Quer dizer, Amparo cresce, o país cresce. Não, nós não crescemos. E fica essa briga política. Hoje tem lá o valor que é cobrado lá do estacionamento. O prefeito, ele tem vontade de tirar, mas não da maneira abrupta que ele fez. Não. Ele, como um advogado, existe a lei. Existe a lei. A lei é para ser cumprida. Se é para ser cumprida por um cidadão comum, muito mais pelo prefeito. Eu vi um prefeito saindo preso porque ele não queria liberar um caminhão. O delegado mandou prender ele. Você entendeu? Por quê? Porque é a força da lei. Ninguém está acima da lei nesse país. Então, eu acho que é momento, sim, de nós termos essa comissão e poder ouvir essas pessoas. Ouvir. O prefeito disse, ele lá, quem estava presente, viu, que ele tem documentos. Vamos ver os documentos, que mande os documentos para a comissão. E vamos ouvir também os funcionários. Vamos ouvir a diretoria. Vamos ouvir ali. Agora, fica a situação que nós estamos vivendo aí, essa briga política. O povo só está perdendo com isso. Agora, estão entrando na justiça para ajuizar R$1 milhão. Eu pergunto, o poder público, o município, o prefeito está preocupado com aquelas famílias? Porque são famílias. Muitas das vezes porque eu não quero a diretoria, meia dúzia de pessoas, mas os demais que trabalham lá. Então, acho que nós temos que pensar em quem trabalha. Porque quem trabalha ali tem filhos, tem esposa e precisa do seu salário. Entendeu? O resto discute na justiça. Vai brigar na justiça, sim. Mas eu acho que é importante nós olharmos para a Santa Casa. A gente vai cansando de ver a politicagem, que isso não é política. É politicagem do que saiu e do que entrou também. Do que entrou. Poderia ser feito, sim. Poderia ser feito. Mas não da maneira que foi feito. Eu assumi, eu tenho um compromisso com aqueles que votaram em mim, eu tenho que provar para eles que eu vou fazer. Votei no Bolsonaro, mas quando ele disse assim, veja, eu vou arrancar todos os radares. Ele não fez, mandou fazer. Mas não teve que voltar de novo os radares? Não adianta fazer alguma coisa apenas para mostrar para quem votou em nós. Eu não quero 2 cargos na prefeitura. Eu tenho 639 pessoas que votou em mim. E os 637? O que eu vou fazer com eles? Então não adianta nos agradar A ou B. Temos que agradar a população de Amparo. Então a política é importante. Política é plataforma de governo. E não a situação que nós estamos vivendo aí. Não pode continuar. Porque amanhã ou depois entra outro prefeito. E a Santa Casa fica nessa briga aí. Ela não é municipal. Ela é filantrópica. Vai chegar uma hora que vai ter que acabar. Ou não vai? Pode intervir agora.
Vai ficar intervindo a vida toda? Então, acho que a melhor coisa que tem é sentar e conversar e ver o que é melhor para a nossa cidade, a nossa Santa Casa. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Presidente, Pois não. ninguém vai falar? Pela liderança, posso pedir, né? Pela liderança, ainda para falar? Ou posso discutir de novo? Liderança de 5 minutos, né? Eu esqueci de falar um negocinho dentro daquele... Não pode? Sem problema, vereador. falar? Fique à vontade. Pode falar. Não, em relação ao que o Elcio, o vereador Elcio falou, com relação também à doutora, que era presidente da Santa Casa, servidora pública, né, de carreira, e tomou aquela atitude lá de tirar. Segundo ela, tirou porque ela quis. Nesse sentido que ela fez, não vou nem julgar, né, como o vereador Elcio falou, de que forma foi feito. Esperamos que seja de espontânea vontade. Mas causou um problema enorme. Aí a gente fica pensando, e a Procuradoria do município? Não teria que abrir uma sindicância para apurar essa situação? Então fica um pedido aqui, como a gente vai criar a comissão, se for o caso a gente vai oficializar isso, certo? Para que a Procuradoria do município abra um processo administrativo para averiguar essa situação dela. Porque ela era presidente. Eu estou falando isso, presidente, porque é o seguinte, porque quando teve a reunião lá, que a gente estava presente, acho que a grande maioria estava presente lá no dia da votação, tá? E que a administração passada do prefeito Jacó colocou um monte de gente lá, que a gente sabe do jeito que foi feito, que hoje aquelas pessoas que fazem parte da diretoria, hoje não estão nem na prefeitura mais, e foram colocados erroneamente, né? Eu cheguei para ela e falei, doutora, você tem noção do que você está assumindo? Você é servidora de carreira, você está pegando a presidência da Santa Casa contra um prefeito eleito, né? Que a gente sabe que é política que foi feita. E ela falou que tem a plena ciência disso. Aí ela agora vai, por livre e espontânea vontade, e tira a presidência, causando esse puxa-problema para o município. Ela não está fazendo isso para ela só. Veja só, por conta da situação que ela fez também, os servidores, os funcionários da Santa Casa ficaram sem receber. Concorda? E o que a Procuradoria vai fazer sobre isso? Então, fica aí. Criaremos a comissão, só que a comissão também, quero mandar além de convocar ela, a gente mandar um ofício para que a Procuradoria do município haja, né, e apure essa situação dela, né, porque é imperdoável o que foi feito. Ela devia, então, lá na frente, ter tirado o nome dela da presidência. Eu não quero ser presidente. Foi dado outro. Eu lembro que até o João Campos, que é secretário de governo, o João falou comigo, eu conversei com ela, falei, Cláudia, por que você vai fazer isso? Você vai ser presidente da Santa Casa, sendo servidora. Foi falado para ela, entendeu? Mas achou que era... E faz outra. Então a gente espera isso só para completar aí o que é o trabalho que vai vir ainda para essa comissão, hein? Os desdobramentos. Obrigado. Projeto de resolução 3/2021 continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Eu acho que me sinto contemplada pela fala dos colegas que me antecederam. A situação da Santa Casa, ela vem se arrastando desde 2018, complicadíssima. Existem ainda muitas questões que não foram apresentadas para a população. Desde a primeira intervenção que foi feita, existem vários questionamentos a serem feitos.
É estranho que não tenha havido audiência pública para o encerramento da intervenção. Eu não consigo entender como uma intervenção se finaliza sem uma satisfação para a população, né? Eu acredito que uma audiência pública era extremamente necessária. E eu acho que, caso essa comissão seja firmada, é um dos grandes deveres que essa comissão tem de realizar uma audiência pública para conseguir finalmente esclarecer para a população o que aconteceu, porque são tantos nomes, e um que se nomeia e sai e volta, é funcionária pública da prefeitura, mas estava na direção, nomes que eram cargos de confiança da antiga administração na diretoria, então a gente já não sabe mais o que está acontecendo, né? Ontem saiu uma nota oficial do Ana Sintra e uma nota oficial da prefeitura. Uma não fazia sentido em relação à outra. Então, quando a população chega e questiona o que está acontecendo, muitas vezes, nem nós, vereadores, conseguimos explicar. Porque quando a gente se pauta pelo documento para dar uma explicação certa do que está acontecendo, a nota do Ana Sintra e a nota da prefeitura são diferentes em relação à questão da verba, a questão do bloqueio do dinheiro da Santa Casa. Então, mais uma vez, como foi dito pelo Dil, como foi dito pelo Conrado, pelo pastor Elson, a gente está vivenciando essa politicagem sendo inserida em decisões que não são passíveis de posicionamento partidário. É claro que a gente acaba se posicionando politicamente em várias questões, que a gente se coloca, a gente não está livre da política no nosso dia a dia. A política é construída no cotidiano, a política está nas relações mais simples que a gente tem no dia a dia. Porém, existem certos assuntos que a gente não pode trazer para essa esfera. Coloquei para vocês na fala anterior, comparando com o Cisbra, que o Cisbra passou por essa situação, o município perdeu por passar por essa mesma situação. Coloquei a questão da vacina. A gente hoje tem um presidente da República que faz falas contrárias à vacinação. Então, quando a liderança máxima da política brasileira se coloca de maneira irresponsável na mídia, indo na contramão da ciência, indo na contramão do parecer técnico, isso é complicadíssimo. E esse comportamento, ele se reverbera por toda a política do nosso país. Olha, a gente, no nosso município, vendo uma situação da anterior administração, da atual administração, onde o hospital, a Santa Casa da cidade, está dentro de um jogo político, está dentro de um conflito político. Isso é complicadíssimo. A gente não pode partidarizar questões que são de cunho técnico, que são de cunho científico, seja no âmbito nacional, seja no âmbito federal, estadual, seja no âmbito municipal. E isso só traz problema para a população. E como foi colocado tanto pelo pastor quanto pelo Dil, para os funcionários da Santa Casa. Os funcionários da Santa Casa foram, junto com a população que é atendida, os que mais perderam com esse conflito todo. Então, eu vejo que a criação dessa comissão, ela não só é importante, como ela é fundamental para o bom andamento das políticas públicas da cidade. Obrigada. O projeto continua em discussão. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, a comissão ela é importante, eu apoio totalmente e nós temos a obrigação de criar essa comissão para dar satisfação aos nossos eleitores e para ajudar a entender o que de fato está acontecendo, porque eu sinceramente estou perdido, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e como ela disse, lá atrás famílias estão sofrendo e sofrendo muito por falta de apoio, agora segundo me falaram, salário parado, né, atrasado, e a gente tem a obrigação moral de dar satisfação não a quem votou na gente, mas o povo de Amparo. Eu acho importantíssima essa comissão e parabenizar pelas palavras de todos, do Conrado também, da Silvinha. E eu gostaria de me colocar à disposição para ajudar se possível. Me permita uma parte só? Diante do que a Silvia falou também, presidente, a questão da intervenção, que foi feita a intervenção, o prefeito encerrou ela dia 31, e como ela bem disse, não deu satisfação nenhuma para a população. O que aconteceu? Eu intervi, eu peguei a dívida assim, peguei assado, fiz assim, paguei isso, paguei aquilo, foi feito isso e tal. A população não sabe nada disso. Assim também, como foi feita uma CPI aqui na Câmara, certo? Foi feita uma CPI aqui na Câmara, a qual participou o Osmar.
o secretário do Meio Ambiente hoje, Gilberto Piazza, e o Hélio Favoreto também, que é diretor do SAI. Fizeram a CPI, foi contratado perito, né, pela CPI, e a população também não sabe o que deu essa CPI. Foi encerrada, não sei se foi conclusiva ou inconclusiva, foi mandada, acho que para o Ministério Público, né, Osmar? Foi mandada para o Ministério Público, mas a gente não sabe o que na verdade, o que aconteceu, o que deu, por que foi mandado para o Ministério Público, quais os pontos, qual é a dívida da Santa Casa, o que não é, né? Então, eu acho que a gente fica nessa situação, sem contar que a Santa Casa aí, acho que ontem, hoje, teve uma notícia aí, do governo Dória diminuiu em 12% o repasse para Santas Casas. Verdade. Na época de Covid ainda. Então, ó, a gente fica assim, sabe o que está acontecendo? Os políticos estão brincando com a população. Brincando. Desde nível nacional, estadual, municipal. Né? Estão brincando, porque não é possível. O cara falar tanto da questão da vacina na China, né? Falar tanto, fazer aquele puxa-marketing político, como é costume fazer, né? Todo dia na hora do almoço, fazer aquela apresentação no Palácio para falar do Covid e daqui a pouco tirar 12% das Santas Casas. Só pode ser brincadeira, né? Uma situação dessa. Então a gente fica até triste com a situação, né? Triste com a situação. Obrigado, presidente. O projeto de resolução 3/2021 continua em discussão. Pela liderança, senhor presidente. Na verdade, a situação está meio complicada. Igual o vereador Elcio falou, que às vezes a pessoa estudou para ganhar um determinado salário. Eu, particularmente, eu não concordo, né? Uma pessoa, não sei se ganha esse valor, igual eu falei, por isso que é fundamental que a transparência nos atos da Santa Casa na Sintra. Eu não concordo que uma pessoa, no nosso Brasil, na situação atual que se encontra o país, uma pessoa ganha de 70 a 80 mil reais, enquanto um trabalhador, vou dar exemplo aí, um coletor de lixo ganha apenas R$1.000 e poucos. Então eu acho uma discrepância muito grande. E eu acho que transparência iria resolver muito desses problemas, porque se tivesse transparência, a gente iria saber o que estava acontecendo lá dentro. Se está no escuro hoje é porque não está tendo transparência nos atos da administração. Então, se essa administração for transparente, publicar em jornais tudo que ocorre lá, com certeza ficará mais fácil até para a comissão nossa para averiguar o que realmente está acontecendo naquele setor. Sabe-se que estamos numa época de Covid, é muito complicado. Temos aí profissionais excelentes na Santa Casa que dedicam suas vidas, inclusive aí trabalham em regime aí 12/36, muitos saem de lá e já vai para um outro emprego para complementar a sua renda. Eu sei disso aí, que eu também trabalho nesse regime de trabalho que não é fácil. Então temos que ver os dois lados. A gente não pode pensar apenas no presente, mas sim no futuro. Vou pensar num jeito de acertar esse problema da Santa Casa na Sintra, que me disseram que está uma dívida de 20 milhões. Então nós precisamos averiguar documentações, mas eu ainda prezo pela transparência. Se a Santa Casa na Sintra aí, ela colocar à disposição da sociedade os gastos, né, com salário, com compra de equipamento, com todas as coisas que é comprada naquela localidade, com certeza ficará mais fácil de dar uma resposta à sociedade, porque hoje ninguém governa sem a opinião pública estar junto. A população tem que estar junto, ela tem que saber o que está acontecendo. Então, nós como vereadores temos que prezar sempre pela transparência, legalidade e honestidade com a coisa pública. Pela liderança, senhor presidente, posso falar? Pois não. É o seguinte, quando na minha fala eu falo a respeito do salário, cada um vai ter o salário de direito que ele tem, né? Estudou. Quando eu falo do meu sobrinho, porque ele trabalha em vários lugares, ele trabalha, dá plantão de 24 horas, entendeu? Ele teve uma equipe técnica que trabalhava com ele, essa equipe, ele tinha um salário que ganhava junto. Acredito também que esses médicos que estão ali na Sintra, é uma equipe que ganha esses valores. Mas para isso precisamos nos atentar, né? Lógico que eu fico indignado com o salário do Brasil, quem não fica?
todos nós ficamos, né? A pessoa ganhar o mínimo. Quando eu estava concorrendo à casa, alguém me parou e disse, eu não voto em ninguém, vocês vão lá para ganhar R$ 5.000 por mês sem fazer nada. Ué, eu tenho culpa do salário, e eu conheço lugar que é muito mais, mas isso é a pessoa. Ele disse, eu ganho o mínimo e vocês vão ganhar 5 mil para ficar toda segunda-feira ou quase toda lá. Então, o que eu quero dizer? Na realidade, é uma equipe, por isso eu acho importante essa comissão sentar, observar, para não haver ilações como está havendo na internet. Na internet se coloca lá, e a gente encontra pessoas dizendo, olha, fulano ganha 23 mil lá, uma diretora, o médico ganha 70 mil. Eu acho que é isso que é importante. E quanto à dívida, que há lá, sabemos como está. E o que a administração anterior fez e como deixou. E também a daqui, que vai entrar também, se por um acaso a justiça deixar e essa casa votar favorável, que nós venhamos acompanhar e cobrar. Para que amanhã ou depois não venha acontecer o que está acontecendo. Mas eu repito novamente, não é possível ver a Santa Casa na situação que está. Os doentes têm sofrido nesse país. Falamos aí da Santa Casa que o Dória fez, ele tirou também das pessoas deficientes que tinham direito a IPVA, não tem mais direito. Quer dizer, ser doente nesse país não pode, a pessoa tem que morrer trabalhando. Ficou doente, vai morrer pior. Então, eu quero nessa casa aproveitar, nós que temos a oportunidade de fazermos alguma coisa, vamos fazer, porque a nossa Santa Casa, qualquer um de nós vamos estar lá. Se tiver, pode ter muito dinheiro que tiver, mas se você cair ali, ó, e se for atendido na Santa Casa, vai ser o primeiro lugar que vai ser atendido. Tendo o dinheiro que tiver, é o primeiro lugar. Então, lá estando bem, nós também estamos bem. Muito obrigado. Essa palavra, presidente. Pois não. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora. Eu queria deixar claro, porque assim, o médico ganha 72 mil, porque o prefeito falou lá que ganha 72 ou 23. Acho que a gente tem que pegar e fiscalizar. Já que vai montar a comissão, vamos ver certinho, depois a gente fica falando tanto aí. E eu sou a favor da comissão e vamos fiscalizar. A gente tá aqui para isso. Então, conte comigo e é isso. Se ele falou que ganha 70 mil, ele falou que tem documento. Vamos pedir o documento para ele e vamos ver. Entendeu? E ver quem que é os médicos que ganham isso. Porque se ele ganha isso, ele tem que ser bem atendido lá dentro. Porque eu já fui lá no hospital lá e eu tive que correr atrás de médico lá dentro. Lá os caras estavam falando no celular lá, escondido. Eu fiquei 1 hora só esperando. Entendeu? Então, já que se ele ganha bem, ele tem que atender bem. Então, eu tô aqui sou a favor da comissão e vocês precisar. Obrigado, presidente. O projeto de resolução 3/2021 continua em discussão. Antes da gente colocar o projeto em votação, então, eu só queria pedir a permissão de tecer um comentário. Parabéns a todos que se manifestaram. É um interesse de toda a população. Acho que a Câmara tem que tomar esse procedimento mesmo, tem que formar uma comissão. A questão de valores e a forma de como a Santa Casa está financeiramente, é muito simples resolver isso. Pedir um balancete financeiro, pedir a folha de pagamento, são dados técnicos que a comissão tem poder de solicitar, e isso esclareceria muitos pontos em relação à situação da Santa Casa. Quantidade de dívidas da Santa Casa, os contratos com a Santa Casa, mas tudo de forma muito transparente, e eu gostaria que as pessoas que participarem dessa comissão fossem muito exigentes nas suas solicitações, porque a população de Amparo merece isso. Nós não podemos ficar com brigas políticas dentro da nossa cidade, enquanto a saúde do povo está colocado à berlinda. Nós vivemos uma pandemia, a gente está assustado com o número de infectados que temos na nossa cidade, com o número de óbitos que nós temos. Então,
é muito importante ser tudo muito transparente. A Santa Casa é um patrimônio da nossa cidade e a gente gostaria que ela fosse muito bem administrada. Dando sequência, então, se a gente não... Alguém gostaria de se manifestar? Mais alguma coisa? Podemos colocar o projeto em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Projeto de resolução 3/2021, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser deliberado, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço aos senhores vereadores pela presença, pela colaboração. Muito obrigado a todos.